Boa noite, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do grande arquiteto do universo, que é Deus, uno com o nosso governador planetário, Jesus, para mais uma palestra, uma doutrina, e vamos convidar o nosso irmão que está aqui presente, Jaldinei Gonçalves, para que ele aqui agora possa receber as melhores vibrações do mundo superior. Vamos, nesse momento, entrar em sintonia com os nossos guias, mentores espirituais, os nossos anjos da guarda que estão aqui presentes, porque sabemos que vamos sair daqui fortalecidos com nossas reflexões, porque sabemos que estamos encarnados, foi uma oportunidade que tivemos de estar aqui, e com o tema libertação do sofrimento. Quem não sofre um sofrimento qualquer, uma lágrima sentida. Estamos no planeta de prova e expiação. E assim sendo, Senhor, vamos elevar o nosso pensamento e fazer a prece, essa prece universal comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Com a palavra, nosso irmão Jaldinei, pode ficar à vontade, meu irmão. Boa noite, Boa noite. que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O tema da noite, como foi dito, libertação do sofrimento, ele é extraído do livro de igual nome, da psicografia de Divaldo Franco, do ditado da nossa amiga Joana de Ângeles. A lógica do sofrimento, como já até foi dito para a nossa amiga, ela é pertinente no nosso globo devido à própria característica desse planeta, que nos convida a alguns momentos se provar e outros momentos expiar. E esses processos, de modo geral, acaba causando algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Tanto é que não vai existir um único ser neste planeta que, em sua trajetória terrena, em algum dado momento, não passe por algum instante ou circunstância que lhe cause algum tipo de sofrimento. Se tem esse ser humano que passou por aqui, ou que está passando por aqui e não sofreu, me apresente que eu quero conversar com essa pessoa, que eu quero entender como é possível. Se até o nosso querido amigo ilustre Jesus, em algum momento olhava e dizia: Senhor, até quando eu tenho que estar com eles? Até quando? Esse bando de vivo, rapaz, eu subi aqui no Mundo Oliveira, eu pedi para vocês, faz uma prece aí, me sustenta na oração. Aí quando eu desço, está todo mundo dormindo, rolou dessa, Jesus sobe, sustenta embaixo na oração. Aí quando ele desce, está todo mundo dormindo. Eu faço, é isso mesmo, Jesus, é você que escolheu, foi você que escolheu a sua galera. Ou seja, sofrimento não é algo exclusivo de um ou de outro, é algo geral. Claro que às vezes, principalmente aqui nós brasileiros, às vezes a gente quer fazer tipo uma competição, sabe, uma concorrência, porque um diz uma dor, um diz um sofrimento, outro diz, porque você não sabe o que está acontecendo comigo. E aí começa
desatar ali o rosário e fica competindo para ver quem tem a desgraça maior. Minha competição é assim, Senhor, se possível eu não quero sofrer. Já que a ideia é aprender e não sofrer, porque a gente esquece disso, né? Acha que a gente está aqui encarnado para sofrer. Não, a gente está encarnado para aprender. Só que a gente é aquelas pessoas, aqueles espíritos, que tem uma certa dificuldade de aprendizado. E por essa dificuldade de aprendizado, acaba tendo que passar por circunstâncias de sofrimento para dizer, irmão, você está prestando atenção nisso aqui? Porque este item que é para você estar de olho para ver se, olha, não se equivoca mais. Aí por isso eu digo, Senhor, como frouxo eu sou, que eu aprenda sem precisar sofrer. Mas só que o outro mesmo assim diz, problema seu, ser frouxo com sofrimento. Exato, eu digo, ô irmão, se eu tivesse assim, se é para aprender, se possível, eu quero aprender sem dor e sem sofrimento. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso não. Olha, eu digo mesmo, eu digo assim, ó, e com toda a humildade que eu não tenho, eu sou até inteligente, me diga como é as coisas que eu vou fazer, que eu não faço. Eu não faço, mas eu faço, não sou tão inteligente assim, aí eu faço as besteiras e estou lá de novo, sofrendo com as coisas bestas assim, poxa, você ainda erra essas coisas, você ainda erra essas coisas, vou parar de ser besta. Mas vamos lá. Aí para a gente começar, talvez, continuar, aí por isso que a gente vai entendendo que um dos slogans de uma nossa amiga nossa, que é um slogan bom, um slogan forte, que atende todo mundo, que diz, pare de sofrer. E quem que não quer? Quem não quer, eu faço todo mundo. Porque todo mundo quer parar de sofrer e mais uma vez, sofrimento tem dos montes, tem dos mais variados. E o sofrimento tem dos montes mais variados, que chega até um ponto que ele até fica questionando porque o outro diz que aquilo ali é sofrimento, que para ele não é. Mas a gente vai entender um pouquinho isso lá na frente. Aí vem Dona Joana aqui começando. Ao lado de todo o contributo ético e moral, que suaviza o sofrimento e altera-lhe a causalidade, produzindo gênesis saudáveis para o futuro. Assistência médica, quando se trata de questões na área de saúde física, assim como assistência das ciências psíquicas no comportamento alienado ou nos conflitos da personalidade, são de relevante valor. O que a nossa amiga Joana já nos deixa logo aqui, olha. Quer se libertar do sofrimento? Vamos entender uma coisa. Para a gente se libertar do sofrimento, a gente vai ter que entender a causa, primeiramente. A gente vai ter que entender o que está provocando o sofrimento na gente. Porque tem alguns momentos na nossa vida que tem coisas que estão nos fazendo mal, mas que, no entanto, a gente não para em nenhum momento para procurar entender o que está nos fazendo mal. Ou fica até fingindo que aquilo ali não está nos fazendo mal, por sinal. Tem gente que às vezes, não, estou com um incômodozinho aqui, é uma coisinha aqui, ó, aí fica reclamando o dia todo. Está reclamando do incômodo, mas você já procurou saber o porquê desse incômodo? Às vezes é só uma pedrinha no sapato que você esqueceu de manhã de tirar, aí você fica com aquela pedrinha no sapato o dia todo e não para em nenhum momento para analisar o que está ocorrendo. Olha, eu estou dando um exemplo aqui besta, não? E pedrinha no sapato. Às vezes tem gente com problemas muito maiores e fica fingindo que aquilo não existe e não vai buscar causa e fica ali naquele sofrimento ad eterno. Por isso, uma das coisas, olha, quer parar de sofrer, irmão? Quer que simplesmente o sofrimento se afaste de ti? Primeiro, vá buscar qual é a causa. O que está te provocando esse sofrimento? De qual ordem é esse sofrimento? De onde vem esse sofrimento? Porque para ti isso é sofrimento. São questões, são perguntas que precisam ser feitas e que, por sinal, precisam ser respondidas. Para que então, aquilo que está lhe provocando sofrimento, possa sair. E aí que Dona Joana ainda coloca aqui um pouco mais, olha, se for questão de saúde, procure o médico. E se for questões psíquicas, procure um psicólogo ou algo parecido. Porque, mais uma vez, olha que isso aqui eu vou falar aqui no início e vai ser um mantra, viu? Já vou dizer logo, estou falando aqui no início e vou repetir. Já sei repetir de novo, já estou avisando.
Da tua visão particular, ele está repetindo toda hora, não sei o que, você já falou isso. Eu vou repetir, já fico logo sabendo disso. Porque entenda, a gente vai ter que entender que simplesmente buscar o reforço religioso não vai ser o suficiente para muita coisa que nos causa sofrimento. É importante? É. É necessário? É. É suficiente? Não. Aí vem aquela coisa, olha, de suficiente e necessário. Né? Tem coisas que são necessárias, mas que não é suficiente para ter a vida humana na Terra como nós conhecemos. É preciso ter ar. Só ter ar é suficiente para a vida humana? Não, que eu também preciso tirar um gole d'água, eu também sou filho de Deus. Entende qual é o processo? Tem coisas que são necessárias. Opa aí, arrebentando tudo. Tem coisas que são necessárias, mas não é suficiente. E a questão religiosa também a gente vai ter que entender o seguinte: ter e buscar um reforço religioso é bom, é necessário, mas entenda que não vai ser suficiente para muitas questões. Que você vai ter que buscar quem for, nesse momento, olha só, responsável por aquilo. Aí que a gente vai entender. Eu estava até outro dia, eu que ando de moto, né? Estava outro dia vendo um canal no YouTube, um rapaz que logo quando eu comecei a andar de moto, eu assistia a esse canal, né? Ele primeiro começou como dica, depois começou como canal de piada. E ele ficou nesse de canal piada mesmo, só que no momento dele a esposa dele falece. Aí como é que você começa a fazer piada com sua esposa que faleceu, sendo que a esposa era a primeira namorada que estava com ele até então? Aí ficou meio que assim, olha, perdido. Parou, desligou o canal, disse, olha, ele tinha até lançado um vídeo até contando, dizendo a gente, está acontecendo isso comigo, está acontecendo isso comigo, não sei o que e tal. Pra mim agora não está podendo não. Aí acabou, ele até postou o vídeo, depois até tirou, porque estava aquela coisa quando se faz algumas coisas, o seu sofrimento estava marcado, e toda hora que você olha para aquilo ali, revisita aquela dor de novo. Ele fez, tirou o vídeo, ficou um tempo fora, e agora ele diz, olha, estou retornando, gente. Estou retornando porque eu precisei me curar, eu precisei me cuidar. Eu não estava bem. Eu sou a pessoa da alegria. Eu sou a pessoa do riso. Eu não poderia estar aqui na frente de vocês naquela condição que eu estava. Eu precisava, nesse momento, olha só, cuidar de mim para poder fazer o que eu faço de melhor. Aquilo que vocês esperam de mim. Olha, procurei Deus, não sei o que, coisa e tal, mas ele também diz, olha, mas também procurei médico. Também procurei cuidar da minha cabeça. Ele também, olha, até fui cuidar do físico. Olha, tá vendo aqui como eu estou forte. E pelo que parece, ele fez o certo. Ele fez o correto. Porque a gente vai entender que para a gente sanar o nosso sofrimento, a gente vai ter que utilizar de tudo que a gente tiver ao nosso alcance. Os recursos que a gente tiver ao nosso alcance vai ser necessário. Porque cuidar do espírito é importante. Mas tem coisas que ainda a gente está na ordem física. Se desregulou seus hormônios tudo aí, eu não vou falar quais são os hormônios porque eu não entendo na minha área, né? Dopamina, serotonina, não sei que lá, mina. Tantas minas. Exato, se desregulou tudo isso aí, irmão, você vai precisar, olha, de alguma forma, trazer isso para o lugar. E só passe não vai dar certo. Só água fluidificada não vai dar certo. Entende qual é o processo? Porque até dependendo do passe, dependendo da água fluidificada, ainda vai até piorar. Aí vide, cadê? Acho que eu vi aqui o livro de Jacob, o passe, né? Que Jacob diz, olha irmão, chegou um momento eu não estava entendendo porque eu ia dar passe numa pessoa que estava deprimida e em vez de melhorar, piorava. Como é que pode ser? Eu saio de minha casa com amor, boa vontade, amor e carinho, atenção, para dar uns passes, para ver se a pessoa ficava legal e a pessoa piora. E a pessoa piora, como é que você sente? Se isso aqui é para cura, se isso aqui é para refrigério, como eu estou fazendo mal, dando um passo numa pessoa, pelo amor de Deus. Aí que ele vem com o processo de depressão e começa a estudar melhor na condição de doente, diz, opa, não é qualquer passe que a gente dá não, viu, irmão? Depende do passe. Não é só chegar lá, sacudir a mão e pôr. Não é assim não, tem que saber qual tipo de passe. Porque às vezes, olha, você está concentrando energia que já está lotada e abarrotado de energia. Vai matar a criatura. Pois é, ó. Isso mesmo. Justamente, olha,
dispersivo, e eu faço, se essa energia que ele está abarrotada é porque muitas vezes não está fazendo atividade física, isso é, que poderia já estar desgastando ali, olha, vai andar de bicicleta, vai nadar, ou seja, que já estaria dispersando, entende qual é o processo? Por isso que é aquela coisa, a gente tem que compreender bem a origem do nosso sofrimento para procurar a ferramenta precisa para se libertar dele. E mais uma vez, buscar a religião, e seja qual for, é bom, é necessário, mas não vai ser o suficiente em muitos pontos. Porque nesse momento você vai dizer que, olha, aqui é um dos elementos que nós temos para lhe ajudar. Mas entenda, esse ponto, você busca além mais, porque a gente vai ter que entender, enquanto religiosos, até mesmo enquanto espíritos que nós somos, que a gente não tem como dar conta de tudo. Que a gente não dominamos tudo. Se a gente dominar e fazer bem a nossa parte, irmão, já está bem, viu? Se a gente faz bem a nossa parte, aquilo que nos compete, já ajudou muito, viu? Mas vamos lá. Seja qual for o tipo de sofrimento, continua a Joana, as suas garras produzem chagas de demorado processo degenerativo, que leva às vezes à alucinação, ao despautério, às arbitrariedades, especialmente as pessoas destruídas de resistências morais. E aí que está. Quando a gente às vezes tem alguns processos de sofrimento, tem vezes que vai ter pessoas que não vai conseguir se liberar disso muito fácil. Vai ter pessoas que vai ficar nessa condição um tanto quanto prolongada. E por ficar um tanto quanto nessa condição prolongada, ela vai alterar o que? Seu estado psíquico, o seu estado mental. Alterando seu estado psíquico, mental e corporal também vai junto. Eu não vou falar nem do espiritual, né? Porque você já sabe que já está perturbado. Né? Não vou nem falar porque você já sabe. Aí vem, nesse processo, que às vezes vai prolongar, porque eu vou falar porque você já sabe, porque às vezes tem alguns amigos nossos, uns colegas nossos que a gente fez aí, porque a gente, as pessoas, né, você sabe, né, que a gente faz umas amizades assim durante o tempo, que às vezes está sem corpo. Aí chega e diz, ó, tadinho, tá sofrendo, né? Ah, mas é pouco. Mas é pouco. Bora fazer um pouco mais. É verdade. É pouco mesmo. Exato, justamente. Tem gente que está aqui, é pouco, né? Vê um pouco mais. Já vai adicionando sofrimento ali naquele processo. Isso mesmo. E aí nesse processo você vai entendendo que você começa a mudar um pouquinho o que você realmente é. Aí quando pensa que não, você está um pouco mais mandão, você está um pouco mais ríspido, você está um pouco mais ignorante. Aí não pode. E além de não poder, você acaba afastando pessoas que provavelmente poderia ser o quê? Auxiliar seu. Que poderia nesse momento, olha, lhe dar uma mão, ser, olha, um reforço, ser aquela pessoa que diz, ah, irmão, vem cá, porque às vezes quando a gente está em algumas situações, a gente precisa que alguém nos chame para arrasar, para fazer que nem não é para fazer que nem novela não, né? Dá uns tapas assim, sim, tá doendo, tá sofrendo, mas não tanto. Vem pra cá, não, a gente não vai fazer isso, chega com muito amor e carinho, olha, beleza, tá doendo, tá sofrendo, mas espia só. Vamos voltar para cá. E aí chega um dado processo que às vezes até perder dessa situação a gente muda tanto, que se transforma em outro ser. Que chega algumas pessoas e vai dizer, olha, sabe fulano? Não reconheço mais. Eu não enxergo mais aquela pessoa. Não enxergo, mas não tem mais como. Tá lidando com, tá difícil, até queria. Às vezes você vai dizer algumas pessoas, até queria. Mas tá difícil lidar com ela. Por isso que é aquela coisa. Até para sofrer, irmão, é preciso ter educação e inteligência. Pelo incrível que pareça. Eu sei que falando assim, quando a gente tá de fora, fala, ainda tá falando e dando risada. Mas eu vou dar risada porque se eu chorar aqui eu não paro. Então é melhor dando risada, eu vou dizer logo. E eu chorando é uma coisa horrorosa, feio pra desgrama. Vou dizer logo, você aqui, sorrindo, já não estou muito bonito, chorando aí que vocês vão. Tá chorando de rir. Exato, irmão. É melhor eu vou dizer, queira me ver sorrindo, porque chorando, meu Deus do céu, que tristeza. Paz, não faça apaga essa imagem, pelo amor de Deus, isso não vaza não. Ou seja, é nesse momento que a gente vai entender o seguinte, até nesses momentos a gente tem que estar atento. Tem que estar atento, porque senão a gente prolonga um processo
que quanto mais prolongado fica, mais difícil fica de sair. Isso. Porque eu vou dizer, sabe uma coisa? A gente é um ser que gosta de se viciar. E às vezes a gente se vicia no sofrimento. Às vezes a gente se vicia nisso. Porque às vezes a gente acaba girando a nossa vida nesse ponto. E é necessário a gente entender e lembrar que a gente não foi feito para sofrer. É preciso, que a gente até sofre, mas não foi feito para sofrer. A gente tem que lembrar, entender e aceitar isso. Que a gente não foi feito para sofrer. Por isso que todo e qualquer sofrimento que a gente estiver passando, irmão, tudo que você puder fazer para se libertar dele, faça. Não é nem uma opção, é uma obrigação sua. Não tem por que você estar no sofrimento e às vezes até escavando e aumentando o seu sofrimento. Não há necessidade nenhuma. Porque nesse momento, olha, você pode perder o domínio de si. Então vamos lá. Normalmente, a sua intensidade é captada conforme a sensibilidade de quem experimenta. Aí vem aquela. Aí os mais antigos, isso não é no meu tempo não, eu pesquisei no YouTube, né? Vai dizer o seguinte: olha, quem vem sua dor e gema. Quem está passando pelo seu processo de sofrimento, que sabe talvez o alcance disso. Porque de fora, está de fora. E é aquela coisa, o de fora às vezes tem a tendência ou de aumentar ou de reduzir o sofrimento do outro. Às vezes a gente não vai ter a capacidade de fora de entender realmente, mensurar corretamente o que o outro está passando. Por isso que às vezes é até um tanto quanto injusto quando a gente reduz, tenta reduzir, desfazer, menosprezar o sofrimento do outro, fazer, por causa disso aí, aconteceu porque nem sabe o que aconteceu comigo. Tá, esse tempo todo ainda nisso, ainda está nesse reme-reme. Mas é que tá, irmão, é ele, não é você. E quem está nessa situação, quem está passando por ele, que melhor vai entender esse processo. Aí por isso que, mais uma vez, quem está de fora deve ter, no mínimo, compreensão. No mínimo, compreensão. Para fazer esse processo de caridade, de acolher e orientar. Porque o julgamento, nesse momento, nesse instante, é um ato desnecessário. Sem nenhum tipo de utilidade para aquele ser que está numa condição de auxílio. Que às vezes essa condição de auxílio, nem ele mesmo está entendendo que está precisando de auxílio. Porque às vezes a gente entra em algumas enrascadas, sem saber dessa, e nem consegue compreender que está precisando de ajuda. Eu faço, a pessoa está precisando de ajuda, a pessoa está precisando de auxílio, e que está de fora está achando que aquilo ali é futilidade, ou mimimi, como diria agora, né? É mimimi. Mimimi é a dor que não é sua. Né? Quando não é sua, é mimimi, mas quando é você entende que dói, você entende que é complicado, você entende que, olha, tem nuances que precisam ser olhadas com maior atenção. Com certeza. Pois é, porque quando a gente vai no... Eu mesmo sou desse, quando vou na UPA, se eu for numa UPA, eu não gosto nem de ir em primeiro lugar. Não gosto nem de ir. Mas se eu fui, irmão, eu quero ser o primeiro atendido. Minha unha, minha unha que lascou. O outro, aquele passou na... Por que aquele outro passou na sua leve? Porque ele está com a flecha no peito. Mas minha unha, não quero saber, eu quero ser atendido. Eu quero ser atendido. Por isso que nesse ponto, quando a dor é nossa, é sempre a maior dor do mundo. Porque a gente tem que fazer da dor do outro uma coisa pequena, diminuta, e às vezes até simplesmente desrespeitosa com o outro. É esse momento que tem que entender, olha, a gente tem que ter cuidado com o sofrimento alheio. Já que a gente não quer ajudar, às vezes, ninguém é obrigado. Sim, é obrigado sim. Eu estou dizendo que não é, mas é obrigado a se ajudar. Mas olha, a gente, já que a gente tiver dificuldade para ajudar, a gente não pode aumentar essa carga. Não. A gente não tem que ter esse tipo de dinâmica.
Por isso que um dos amigos espirituais, às vezes, chegou uma vez lá e diz, olha, vocês muito ajudam quando não atrapalham. Às vezes é aquela coisa, se não está ajudando, irmão, não atrapalhe, pelo amor de Deus. Só ele não atrapalhar, ele ajuda. Ô, irmão, isso aí já é, sabe, às vezes uma glória. Mas a obrigação é ajudar, viu? Não atrapalhar de todo jeito. Exato, mas a obrigação é ajudar. Mas se não puder atrapalhar, pelo menos, já é uma vitória, viu? Vai embora. Isso. O sofrimento muito relacionado com o processo espiritual. A dor, o sofrimento, como ele se dá, como ele se coloca, ele vai ter claro e lógico alinhamento, principalmente a gente que entende a lógica do espírito, a lógica da espiritualidade, a lógica da reencarnação. A gente vai entender que esse sofrer vai estar diretamente associado às nossas etapas espirituais, os nossos momentos espirituais, a nossa condição espiritual. E quando eu falo nossa condição espiritual, não é nem só condição reencarnatória, nossa condição psíquica. Porque lembra lá quando diz, o amigo diz, olha, o reino dos céus, e o reino dos céus não é uma região geográfica, não é região geográfica, mas assim um estado mental, um estado psíquico, como diria o nosso amigo Piolo, não é preciso morrer para ver Deus. Ou seja, o sofrimento também vai estar aí nesse lugar. Como está a nossa condição psíquica, como está a nossa condição mental, como está a nossa condição espiritual, para simplesmente se relacionar com determinados sofrimentos, porque isso vai dizer muito sobre. Por isso que manter-se minimamente tranquilo, minimamente sereno, esse é o meu mantra, viu? E aí já comentar tranquilo, calmo e sereno. Às vezes eu não estou tranquilo, às vezes eu não estou calmo, e às vezes eu não estou sereno. Mas eu estou repetindo. Eu estou repetindo para ver se internalizo, sabe? Mas o processo é justamente esse. Tranquilidade, calma e serenidade são necessárias, não vai ser suficiente, mais uma vez, são necessárias para justamente o que? Lidar com situações, problemas. Porque digo, olha, se com tranquilidade, se com calma, eu não resolver, nervoso não vai rolar. Nervoso não vai rolar. Sabe? É aquele momento que diz, olha, o desespero só serve se for com calma. Se eu vou desesperar, vamos se desesperar com calma, por favor, um de cada vez, dessa circunstância, porque não vai adiantar de muita coisa esse processo. Porque até espiritualmente falando, aí você está lá totalmente desesperado, angustiado, sabe aquela coisa toda. Meu Deus, amigo, minha mãe não me ajuda. Às vezes os amigos espirituais daqui do seu lado. Rapaz, olha que desespero, rapaz, olha que avexamento. De hoje que eu estou aqui intuindo, não tá, eu estou jogando as ideias, tá batendo e escorrendo, tá batendo e escorrendo, tá batendo e escorrendo. Justamente o que? Pelo destempero, pela falta de calma, falta de tranquilidade, falta de serenidade, que você não consegue criar o quê? Conexão com os amigos espirituais. Aí que a gente começa a entender um pouco da própria lógica da oração, porque às vezes a lógica da oração é o quê? Não é que os problemas vão se resolver, que nem mágica, porque você orou. Porque às vezes no momento da oração é aquele momento que às vezes, a gente olha, aquieta a nossa mente, aquieta a nossa alma, de tal forma que a gente se eleva um pouquinho, daquela suspensão, e consegue entrar em contato com as energias que estão aí, olha, dizendo, irmão, você percebeu isso? Você percebeu aquilo? Se acalma um pouquinho aí, sabe? E eu não sei se vocês repararam, que às vezes a gente está angustiado assim com algumas coisas. Meu Deus, como eu resolvo isso? Aí não acha a solução. Aí você assim, do nada, quando você se aquietou um pouquinho, se tranquilizou, aí você fez. E isso? E isso? Você acha que esse e isso veio do nada, né? E isso veio do nada, foi justamente nesse momento que às vezes alguns amigos, tranquilizou agora? Agora dá pra lançar a ideia lá. Pega aí, vai, pega aí no ar. Aí você fala, rapaz, e se eu fizer isso, aí você lá tem a solução. Por isso que é aquela coisa,
Sofrimento é muito relacionado com o processo espiritual. E mais uma vez, esse processo espiritual é o nosso estado psíquico mental. Isso vai dizer muito de como a gente vai encarar, de como a gente vai se relacionar com esse sofrimento. Aí vem, de novo, se possuem fé religiosa e transferem o testemunho para o futuro espiritual, suportam melhor as lâminas cortantes com equilíbrio, logrando vencer a conjuntura, superando-se, saindo da crise com amadurecimento e paz. O que nossa amiga Joana está dizendo mais uma vez, ter fé em Deus é importante nesses momentos. Ter no que se agarrar nesses momentos são importantes, porque às vezes, tudo que às vezes vai ter um monte de contrariedades, e o único que vai lhe dar um pouco de esperança vai ser essa sua fé, dizer, não, peraí, está todo mundo dizendo não, mas eu estou agarrado em Deus aqui, e Ele de alguma maneira está me dizendo sim. E esse sim, e principalmente para nós que é espíritas, e aquele sim que vai dizer o seguinte, mesmo que não for um sim de agora, mas é um sim para um outro momento. E aí que a gente vai entendendo que ter fé suaviza alguns processos. Não vou dizer que vai, mais uma vez, não vou dizer que vai eliminar. Porque às vezes você vai olhar para algumas pessoas com seus processos de dores, seus processos de sofrimento, e vai dizer, oxe, mas não é espírita? E tá. Sim, irmão, eu sou espírita, eu sou ser humano, irmão, pelo amor de Deus. Sou um espírito que está no seu processo de aprendizado e aperfeiçoamento, que vai estar com vocês aqui muitas vezes. Eu não queria, mas eu vou ter que estar. Eu já estou começando a compreender isso. Eu não queria reencarnar mais, mas estou vendo pelo jeito, eu vou ter. Mas, ou seja, é nesse momento que ele vai compreender o seguinte: vai ser justamente esse processo que vai nos fazer entender o seguinte: olha, se tudo falhar, Deus não falhará. Se tudo falhar, Deus não falhará. Deus estará conosco. E isso serve para nós também. Porque não dá para, às vezes, entender essa frieza que, às vezes, algumas pessoas acham que o espírita tem em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Porque tem circunstâncias e situações que ela vai perdurar mesmo. E você vai ficar com ela ali e vai. Porque mesmo, olha, caso, eu falei do rapaz mesmo, né? No início que eu falei que tinha perdido a esposa. E que ele vai doer, vai ficar com ele mesmo que ele venha a ter um novo relacionamento, mas aquilo ali ainda é, sabe, uma dor. Uma mãe que perde um filho, aquilo fica, aquilo marca. Continua, perdura. A gente pode seguir, viver, fazer as nossas coisas, mas está lá com a gente. É memória. Aí não tem que dizer, mas você é espírita, não tem. Sim, eu sou espírita, mas não sou gente, não é por nada não. Eu sei que às vezes algumas pessoas olham para mim e não acreditam, mas fazer o quê? É nesse ponto que a gente vai compreendendo que essas questões a gente depura melhor quando tem fé. Porque vai ter questões que vai ficar doendo mesmo. Aí você diz, olha, a fé dá uma roupa, dá aquela... cumpre algumas... dá uma limpadinha numa cicatrizezinha. Sabe o pessoal que tem diabetes, que tem aquelas feridinhas que não fecha nunca? Pois bem, às vezes vai ser isso a fé. Aquele algodãozinho com álcool, mertiolate nem existe mais, mas sei lá, né? Porque eu acho que o mundo piorou assim, depois que o mertiolate parou de dar tempo. Eu acho que pra mim o mundo virou ponta cabeça, mertiolate. Tipo, você tá aprendendo a sofrer, no caso do mertiolate, sim. Mertiolate ainda existe, né? Mas não arde, não vale. Mertiolate é remédio, tem. Não, pô, o bom do mertiolate era ver que quando o menino ficava aprontando muito, você vai cair, você vai se arrebentar e eu vou tacar em mertiolate. Isso é pro ferimento também, isso. Exato, justamente eu faço mais mertiolate no mais árduo, aí perde a graça. Aí o menino não sabe, olha, você vai cair, você vai vir chorando e eu vou ainda tacar mertiolate assim. Aí a humanidade descambou, aí foi a partir desse momento. Ou seja, e se a gente consegue se atrelar à fé e passa por ela com tranquilidade,
é aquele momento que o sofrimento ganha utilidade. Porque o sofrer, por e simplesmente sofrer, não é jogo, não é lucro, não é vantagem. Todo e qualquer sofrimento que tiver nas nossas vidas, ele tem que nos proporcionar algum tipo de aprendizado, algum tipo de conhecimento. A gente tem que passar por essas situações e sair delas, ou seja, mais amadurecidas, com maiores recursos para viver as nossas vidas, que de alguma maneira, eu sei que às vezes a gente fala assim, parece ser um pouco de frieza, mas que depois de passar daquilo ali, ele traga algum pouco de paz. Que de algum momento você diz, olha, estou pacificado com isso. Porque não dá para passar por alguns sofrimentos sem aprendizado, sem conhecimento, sem amadurecimento, sem pacificação. Porque provavelmente a gente vai ter que voltar de novo para essa tecla. A gente vai ter que voltar de novo para essa tecla. Por isso, antes de ficar só resmungando, só reclamando, procura aquietar no seu cantinho, no seu quarto, dizer, Deus, amigos espirituais, o que eu tenho de aprender com isso? O que eu tenho de superar com isso? O que ainda eu não compreendi ainda? Porque vai ser justamente nesse momento que a maturidade chega. Porque passar por sofrimento é amadurecer mesmo. É aquele momento que você passa e diz, olha, quando sabe com os mais velhos, a mais velha assim, ô jovem, não se preocupe não, vai passar, vai passar, acredite em mim, vai passar, calma, é um momento, é uma fase, é isso que às vezes dá, viver um pouco mais e conseguir aprender com os sofrimentos que a vida nos dá no meio do caminho, essa maturidade, para que quando vemos as novas dores, novos sofrimentos, a gente se desespere com calma, sabe? Sem destrambelhar, sabe? Sem perder as estribeiras. É esse processo que a gente tem que, nesse momento, de alguma maneira, estar desenvolvendo, estar tomando posse dele. E, mais uma vez, para tal, é interessante, sim, você trazer sua fé. Utilize sua fé. Vamos lá. Quando alguém atinge aqueles que estagiam em faixas menos evolutivas, as enfermidades brutalizam-nos, aselvajam-lhes as bases dos sentimentos que se desenvolvia noutra direção benéfica. Vamos lá, eu sei que Dona Joana às vezes escreve de uma maneira muito legal, muito fluida, mas o que ela está querendo dizer é o seguinte, olha, vai ter sofrimento que vai nos quebrar as pernas. Vai ter situações que você vai dizer assim, irmão, não estava preparado para isso não. Eu sei que era prova expiação, mas isso aí eu não li isso no meu contrato, não. Eu não li no meu contrato de reencarnação, não me lembro. Eu já disse que quando eu voltar, eu vou passar na radar espiritual. Isso aqui eu tinha assinado mesmo? Eu não sei se eu tinha assinado essas coisas todas, não. Vou lá, peraí. Aí não, já foi muita coisa no pacote, vocês não acham não? Isso aqui eu não me lembro não, mas enfim. Minhas queixas à parte. Mas vai ter situações mesmo da gente que vai nos quebrar a perna. Vai nos tirar do eixo. Vai nos fazer pirar. E aí que esses sentimentos precisam ser bem aprimorados, depurados, para que possamos compreender melhor que vamos ter que criar estratégias, recursos para poder sair delas. Porque inevitavelmente, em algumas situações isso possa ocorrer. Espero que não ocorra, por sinal. Espero que não ocorra. Mas pode acontecer? Pode. Porque a gente não está, como é que se diz, impenetrável a nenhuma dessas circunstâncias. Porque às vezes você fica se perguntando, Senhor, por que comigo, Senhor? A pergunta é essa. Por que não com você? Você está se achando que é o quê, irmão? Pelo amor de Deus. Quem você está achando que é?
que simplesmente não pode passar por determinadas circunstâncias. Eu disse, Jesus esteve aqui e passou pelas dele. Jesus, quando estava aqui, passou por poucas e boas, e você está achando que vai passar aqui impunemente, né? Alecrim dourado. Não vai, irmão. Não vai. Você vai passar pelas suas, e é aquela coisa, esteja firme, eu nem vou dizer firme, esteja pelo menos adequado, né? Porque às vezes você está firme, e aí que você se quebra, né? Porque você acha, nada me atinge. Aí, ó, ficou tirando sua onda, aí agora falou, olha, esteja adaptável, esteja preparado para essas circunstâncias. É nesse ponto que até estar preparado também saber aceitar ajuda. Porque eu, vou dizer vocês, às vezes a gente é orgulhoso. Às vezes a gente é orgulhoso. Eu vou pegar minha carapuça e botar na minha cabeça. E às vezes até para receber uma ajuda a gente fica, não sei o que, não preciso não quero, deixa pra lá. Poxa, só aceite. Só aceite que você está precisando, que você não entendeu que é na condição que você está, sozinho não vai sair disso. Você está tão ferrado que não entendeu isso. Não entendeu que olha que vai precisar de ajuda, que vai precisar de auxílio. É esse ponto que a gente vai entender o seguinte, olha, para direcionar melhor, para que, olha, temos condições mais benéficas. Aí vem, porque é lógico que a gente vai entender o seguinte, que nem todo mundo vai passar de forma igual pelo sofrimento, irmão. Nem todo mundo vai passar de forma igual, porque vai ter coisas que vai nos pegar e nos abater de uma tal forma que você vai perguntar, como assim? Aquela pessoa, um ser humano legal, massa, tipo assim, íntegro, e foi quebrado, foi destruído, massacrado por um negócio desse, você até não fica assim, não estou entendendo, como assim? E tem outras que vai passar pela mesma circunstância e vai dizer, olha, estou passando pela prova do glória a Deus, e vai passando, sabe? Só com um sorriso no dente, porque eu vou dizer, às vezes tem algumas situações que eu vejo, não vou nem enumerar, mas tem situações que às vezes eu vejo, e eu vejo a pessoa com um sorriso no rosto. Pô, Senhor, como, Senhor? Tem dia que é uma chuva na minha cabeça e já fica injuriado. Eu estou vendo a pessoa passando por uma situação que não é nada fácil, ela está ali com um sorriso no rosto, fora do comum, e eu que estava ali resmungando. Ela passando pela dor, ela passando pela prova, e eu que estava ali resmungando. Eu faço, como assim? Aí que você vai entender que vai ter gente mesmo que vai ter determinada resistência para determinadas circunstâncias. E vai ter gente que não vai ter essa mesma habilidade, porque vai ter gente que vai conseguir passar melhor por alguns sofrimentos de ordem física, que vai suportar determinadas dores, determinados sofrimentos, que você vai dizer, se fosse comigo, já estava aqui dando xerique já faz tempo, e você está comendo isso aí, está comendo calado, não fez nem, ó, como diria a gente aqui da Bahia, não fez uma presepada, né? Não fez uma presepada, está aí de boa, como se não estivesse ocorrendo nada. Mas tranquilo, eu consigo. E vai ter gente também com algumas questões de ordem moral que vai se abalar de uma maneira que você se como essa pessoa desmorona assim. Porque isso, nós somos seres individuais e como indivíduo que somos, temos as nossas próprias características e peculiaridades. O que talvez um lide de forma fantástica, sabe, dizendo, olha, isso aqui, ó, pra mim é pouco, eu tô aqui, ó. Não vai ter gente que não vai dar certo, não vai ter como. Porque, mais uma vez, a gente vai ter que compreender essa nossa lógica reencarnatória. Porque tem alguns eventos que a gente não estagiou. Tem alguns eventos que a gente não experimentou. E por isso que, mais uma vez, experiências necessariamente não tem que ser vivências. Por isso é interessante a gente olhar, estar próximo do outro, da dor do outro, porque olha, que a gente aprende também com a dor do outro. A gente nem sempre precisa passar no nosso corpo algumas dores para a gente tirar alguns aprendizados. E é necessário que a gente aprenda com aquilo que está ao nosso redor. Porque se em algum dado momento essa prova
for nossa também, você diz, opa, ó, eu já estudei um pouquinho essa matéria, né? Eu já estudei um pouquinho essa matéria aqui, eu tô ligado mais ou menos aqui nos Paranauê, eu não tô totalmente no aleatório aqui não, viu? Eu sei como é, para onde é que vai. E aí que tá, às vezes a gente vai ter que entender que eu preciso vivenciar também a dor que não é minha, o sofrimento que não é meu. Sabe aquele processo de empatia? Isso é necessário, isso é preciso. É isso que nos faz um pouco mais humanos. Sabe quando diz lá da caridade? Que a caridade não é só física, não é só... Olha, pegar pão é importante, não estou dizendo que pão é importante, é bom. Porque às vezes a pessoa primeiro quer comer, depois resolve outras coisas. Mas também às vezes a caridade moral, de estar próximo, de estar perto, de ouvir, de cuidar, de dizer sim, de dizer não, dizer conte comigo, eu posso, estou aí. Isso também é importante no processo que a gente vai construindo para libertar-se do sofrimento. Porque o libertar do sofrimento, claro que vai ser uma atividade individual. É um processo individual. Mas não quer dizer que a gente não possa colaborar com isso. Não é dizer, não, é problema dele. Não, beleza, é problema dele. O problema é dele. Mas quer dizer que eu não possa fazer nada disso? É nesse ponto que a gente vai compreender, porque vai ter coisas que alguém vai lidar bem e outras não. E o vice-versa, o contrário também. É nesse ponto que a gente vai entendendo essas relações. Vamos lá que o tempo já está estourando. Né? A promoção moral proposta pelo Espiritismo e a contribuição extraordinária que dá, pelo fato de ser a alma imortal, herdeira dos próprios atos, que equivocados são geradores de sofrimento, constitui terapias irrecusáveis no programa de eliminação da dor no homem na Terra. Aí que vem, uma vez que nós somos seres interexistenciais, que ora estamos aqui nesse plano, ora estamos no outro plano, é lógico que é evidente que vamos gerar alguns equívocos, porque na verdade a fonte do sofrimento nosso aqui é o afastamento das leis divinas. O nosso sofrimento mesmo ele ocorre quando a gente se afasta das leis divinas, porque mais uma vez, como diria Buda, a dor é inevitável. A dor é inevitável, mas o sofrimento, esses às vezes é uma opção nossa, viu? Porque a gente sofre quando a gente não compreende muito o que Deus está querendo nesse processo. O que Deus está nos permitindo naquele processo. Porque a gente não entende ainda direito como a lei natural, a lei divina, funciona. Porque a gente se afastou disso. E aí é nesse processo que a gente vai ter o seguinte, olha, eu preciso estar alinhado com as leis divinas, com as leis naturais, para eu melhor compreender minha situação. Uma vez eu melhor compreendendo a minha situação, eu melhor vou saber utilizar ou recorrer às ferramentas que são necessárias para obter a minha cura. E aí que, mais uma vez, entendendo e compreendendo isso, eu não me deixo o meu orgulho, simplesmente, olha, fazer com que eu nem saia para procurar o auxílio que preciso, utilizar a ferramenta que eu preciso, dizer que eu não preciso da ajuda de ninguém, eu consigo sozinho e me deixa aqui. Não. É aí que nesse ponto que a gente vai ter que entender que essa libertação, o Espiritismo de alguma maneira, quando muito bem aplicado, nos faz entender o seguinte, porque o Espiritismo vai entender o seguinte, olha, nós somos ciência, filosofia e religião. Então, quando a gente for cuidar da gente, lembre que existe ciência, existe filosofia e existe religião. Então, utilize da ciência, utilize da filosofia. E nessa filosofia, a gente pode entrar na psicologia, a gente pode entrar na arte, porque às vezes, olha, como diria o mais antigo, às vezes só precisou, você às vezes viu um filme legal, uma música boa, sabe, para alinhar um pouquinho o pensamento, ou seja, utilizar o que a gente tem. Porque não dá para dizer, olha, eu estou indo, fui lá, tomei o passe. Tome seu passe, irmão. Tome seu passe.
mas também não se furte de utilizar os outros recursos que você tem à disposição, porque é preciso deixar bem claro, nós estamos aqui nesse planeta que é de prova e expiação, mas entenda, nós não estamos aqui para sofrer. Passamos por esses momentos, passamos por essas condições, mas não quer dizer que eu estacione nela. E quando é dito lá que a felicidade não é deste mundo, não quer dizer que a gente não possa viver felicidade nesse mundo, viu? É coisa distinta, viu? A felicidade não ser desse mundo, outra coisa é dizer que eu não possa ser feliz nesse mundo. Porque se eu, de alguma maneira, me aprimoro com as coisas que são imortais, se eu me aprimoro com as coisas que são espirituais, os prazeres espirituais, os prazeres da alma, eu estarei sendo feliz. E é neste ponto que a gente deve se reforçar. É neste ponto que a gente deve se apoiar. Se apoiar naquilo que é divino, se apoiar naquilo que é pacífico, se apoiar naquilo que é amoroso. Porque, mais uma vez, o amor liberta uma imensidão de pecados. Imagine sofrimentos. Que a paz esteja conosco. Amém? Amém, 11. Claudinei, meu irmão, nós estamos gratos, viu? Gratidão. Minhas portas estão abertas. Eu sei que outros dias virão. Muito obrigada. Eu sei que a gente vai estar aqui fortalecido, com discernimento, reflexão. Muito obrigada. Não fui eu. Quase que liga. Nesse momento, após o primeiro tempo, vamos ter a feita da filha. Quem quiser ficar, está convidado. Tá bom? E para o agradecimento final, gostaríamos que o seu cliente fazia a prece. Muito obrigada. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, amigos guias, agradecemos por mais esse momento, por essa oportunidade que nos permite, de algum modo, refletir a nossa frágil condição humana. E que nessa condição devemos estar atentos, devemos estar em alerta, devemos estar em estado de cuidado. No cuidado de não deixar se envolver em energias, tramas, situações que nos prenda à dor, que nos prenda ao sofrimento, que a gente consiga, de forma tranquila, calma, serena, passar por esses instantes de forma leve, de tal forma, Senhor, que a gente consiga entender que ali está mais uma oportunidade de crescimento. Mas sei que sozinho, muitas das vezes, não será possível. Por isso pedimos ajuda dos amigos que temos ao nosso lado, materialmente, como também os espirituais que não nos abandonam em momento e circunstância alguma. Que saibamos sermos cada vez mais capazes para perceber a presença de Deus em nossas vidas, em todas as circunstâncias e momentos. Pois, quando assim fizermos, estaremos estagiando nas emanações divinas do amor. Que a paz esteja conosco.
Assim, com essa oração de agradecimento, chegamos ao final da primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Aproveitamos para te pedir que inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like, deixe um comentário e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que Jesus, o Divino Mestre, nos abençoe e nos dê uma boa noite.